Pastor Valdomiro, nobre presidente, nobre mesa, queridos pastores, convencionais e irmãos, a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 28, verso de número 16. Enquanto os irmãos acham, eu quero externar a minha gratidão, a minha conversão na pessoa do meu presidente, pastor Valdomiro, agradecer a Deus pela vida dele, pela comemoração, pela homenagem de hoje pela manhã. Deus abençoe. Louvar a Deus por rever aqui o pastor Otávio. Fiquei muito feliz e emocionado pelo que foi visto e falado aqui. Deus seja louvado. Deus abençoe o nosso nobre pastor e deputado Samuel Júnior, que, como sempre, é uma bênção. Nosso nobre café. Bom ver o pastor Moisés. Bênção de Deus, revê-lo. Muito bom. O nobre Armando Filho, a gente já deixou certo, né? Qualquer coisa a gente troca a gravata. Eu vou lhe dar a minha, mas você tem que me abençoar com a sua, né? Eu não te contei isso não, né? Foi segredozinho. Muito bem. Vem também o cantor Gersinho, que estava por aqui, está ali. Deus abençoe. Estivemos juntos algumas vezes ali no estado do Piauí. É bênção. Capítulo de número 28, verso de número 16. Louvando a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Madá, que está ali comigo hoje, minha intercessora, e minha família, que está aí no meio da multidão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade é-me dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os a guardar a todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, com base na divisa do nosso abençoada AGO, aonde Deus, direcionando a pessoa da nossa diretoria, do nosso presidente, tem estimulado a toda a nossa convenção a priorizarmos o discipulado, o evangelismo, o ensino da palavra de Deus. E todos aqui presentes sabem que essa ordenação, este mandamento que Cristo deu, coube a nós a responsabilidade de dar continuidade. E quando me foi passado a incumbência, a responsabilidade, que muito me alegro e ainda está trêmulo e até certo ponto nervoso em estar aqui, por isso entendo que continuo bem crente, por saber que dependo totalmente do Espírito Santo de Deus e das suas orações. Me preocupei em não ser negligente ao tema desta AGO. Por quê? Porque é uma oportunidade ímpar, e como disse o nosso presidente ontem à noite, e me permita usar as palavras que o nobre pastor Valdomiro usou ontem, quem primeiro precisa ser discipulado somos nós, pastores. E a Bíblia nos ensina que a quem muito é dado, muito também será exigido, pastor Cleudson. E o Senhor Deus, neste texto, Ele deixa claro que Jesus, pastor Gessé, mandou-nos ensinar. O texto diz, no verso de número 20, que devemos ensinar todas as coisas que Ele tem mandado. Devemos ensinar todas as coisas que Ele tem mandado. E como disse o pastor Bento ontem, se formos dar um tema para esta mensagem, seria esse: ensinando às nações o que Ele mandou.
ensinando às nações o que ele mandou. É uma grande responsabilidade ensinar o que ele mandou. É um grande dever falar do que ele mandou. É uma necessidade de prioridade passar o que ele mandou. A verdade é que eu penso e sempre prego que quando Deus nos dá um tema, uma palavra, está acontecendo algumas verdades no meio da igreja. Uma delas, ou nós estamos fugindo daquilo que Deus está mandando ensinar, ou nós estamos longe daquilo que Deus está nos admoestando a falar, ou nós estamos sendo advertidos para não corrermos o risco de pararmos de falar o que Ele nos mandou ensinar. Por isso que cada um de nós, ao ouvir o que da parte de Deus, creio eu, me foi passado, possamos ver em que área, em que posição estamos. Ou aquele que deixou de ensinar o que Ele mandou ensinar, ou aquele que deve vigiar para não parar de ensinar o que Ele mandou ensinar. A verdade é que nós que convivemos e vivemos constantemente na labuta pastoral e no meio do povo, e observamos os acontecimentos, percebemos que tem líderes, tem pessoas que já não estão ensinando o que ele mandou ensinar. O texto é que está dizendo que ele disse: ide e ensinai todas as coisas que eu mandei você ensinar. Então, quando nós não ensinamos o que ele mandou ensinar, não estamos cumprindo o propósito de evangelismo e discipulado, do qual nós estamos nessa 117ª AGO, falando, pautando, ouvindo e recebendo a palavra. Ora, existem aqueles que já não estão ensinando o que deveriam ensinar, e existem aqueles que estão ensinando além do que devia ensinar, que talvez seja mais perigoso ensinar além daquilo que se deve ensinar, do que ter parado de ensinar o que estava ensinando. Por quê? Porque quando nós, pastor Valmir, passamos a ensinar além do que se deve ensinar, nós estamos negligenciando o que ele ensinou. E estamos achando talvez que o que nós estamos ensinando, que não foi o que ele ensinou, é melhor do que o que ele ensinou. E se nós pormos a prioridade no que nós estamos ensinando, que não é o que ele ensinou, e falarmos além do que ele ensinou, quem é que de fato está tendo primazia no ensino? Nós ou ele que deixou para que nós ensinemos o que ele ensinou? Se entendeu, dê um glória. Se não entendeu, dê um glória do mesmo jeito. E é perigoso você ensinar o que ele não ensinou, porque talvez se ensine para pessoas que não têm base para refutar o ensino que está sendo passado, que não foi o ensino que ele ensinou. Eu estava em uma igreja e alguém veio me ensinar uma coisa que ele não ensinou, mas graças a Deus que eu tinha base para refutar um ensino que não foi ele que mandou ensinar, mas alguém que achava que devia ensinar, quis me ensinar. E a pessoa chegou para mim e disse: pastor, na época eu não era pastor, mas a pessoa virou para mim e disse assim: Deus me disse que é para eu dizer para o senhor que o senhor não pode usar preto. E eu perguntei para a pessoa: repete, porque eu acho que eu não entendi. Deus me disse que o senhor não pode usar roupas pretas. E eu virei para a pessoa com base no ensino e disse: então eu estou com um grande problema, porque se Deus não quer que eu use preto, eu vou ter que mudar a pele porque eu sou preto. E aí a pessoa disse: não, não foi isso que eu quis dizer. Eu disse: não, que cor eu sou? E a pessoa disse: preta. Então eu estou vestido com a primeira roupa que Deus me deu.
Mas tem gente, e você vai perceber isso nos muitos ministérios que tem por aí, que põe essa ideia de uma roupa de cor X, de uma roupa de cor Y. E quando alguém não tem um ensino que é a base para refutar um ensino que não é base, acaba que essa pessoa recebe um ensino que não deveria ter recebido, mas que alguém estava pronto para dar, porque achou que poderia ensinar o que ele não ensinou, porque achou que era melhor ensinar, porque é melhor do que Jesus, que não ensinou. Então nós precisamos ter cuidado, porque o texto está dizendo que nós devemos ensinar somente o que ele mandou, somente o que ele falou. E diga-se de passagem, em João 21, versículo 23, João disse que se todas as coisas que ele fez, que se todas as coisas que ele ensinou, que se todas as coisas que ele falou fossem registradas, todos os livros do mundo não caberiam. Então, mesmo que nós quiséssemos, nós não podemos ensinar tudo o que ele ensinou, mas não porque ele não ensinou, é porque tem coisa que não deu para ser registrado do que ele ensinou. Então façamos como diz Romanos, no capítulo 15, verso 4, que as coisas que foram deixadas para ensino nosso. Então eu não preciso, e aí Paulo vai dizer em Coríntios, lançar outro fundamento, a não ser aquele que já está estabelecido. E o fundamento que está estabelecido é um fundamento sólido, é um fundamento firme, é um fundamento com base, aonde o próprio Cristo ensinou, em Lucas capítulo de número 6, que esse fundamento é confirmado com palavra. E ele diz: a quem compararei? O homem que ouve a minha palavra e a pratica, assemelá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateu chuva, bateu água, sopraram ventos, e aqui eu não estou acrescentando, é só a forma de aplicação da pessoa, da mente do pregador. Bateu calúnia, bateu fofoca, bateu disse-me-disse, bateu perseguição, bateu crítica, bateu inveja, bateu cobiça, apedrejaram, mas a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque aprendeu aquilo que ele ensinou, e o que ele ensinou garante com que eu fique firme. O que ele ensinou garante que eu tenha base. E aí, eu meditando pensei comigo, 3 coisas importantes antes das demais que eu preciso falar. Como é bom ensinar o que ele ensinou. Como é bom discipular com o que ele ensinou. Como é bom passar o que ele ensinou. E em casa, ao lado da minha família, meditando, o Senhor falou assim para mim: fale e ensine do que eu ensinei, porque foi eu que ensinei. Ora, como é interessante eu entender que se foi ele que mandou ensinar, talvez se outro mandasse ensinar, eu não teria ensinado. E se foi ele que mandou eu ensinar, talvez se eu ensinasse, eu não teria certeza que seria algo que de fato eu deveria ensinar. Mas quando ele diz: ensine o que eu mandei, ensine o que eu te dei, passe o que eu te falei, ele está dizendo: eu me responsabilizo com o que você ensinar. E aí é importante, e eu não sei até que ponto alguém vai dar glória, é que quando ele diz que se eu ensinar o que ele mandou eu ensinar, ele estará sendo responsabilizado, ou seja, ele vai estar responsável pelo que eu estou falando. Se alguém não gostar do que eu estou ensinando, mas se o que eu estou ensinando foi ele que mandou ensinar, se alguém não gostar, foi ele que mandou eu ensinar. Se alguém fizer cara feia, porque você ensinou o que ele mandou ensinar, e alguém quiser fazer um contexto contra você que ensinou, ele está dizendo que você só fez o que ele mandou ensinar. Se alguém porventura ficar
torcendo o bico, ou quem sabe, olhar de lado, porque aquilo que você ensinou, na linguagem bem popular, não o agradou, e ele porventura se levantar do culto e sair, porque você ensinou o que ele mandou você ensinar, você fica em paz, porque não foi por causa de você, mas porque você ensinou aquilo que ele mandou você ensinar. E nós estamos preocupados, porque hoje ensinar o que ele mandou ensinar está dando processo. E tem gente que está com medo de ensinar o que ele mandou ensinar, com medo de processo. E tem gente diminuindo o que deve ensinar, que ele mandou ensinar, porque tem medo de sofrer uma instância em determinadas áreas. Só que ele diz que se porventura você ensinar o que ele mandou você ensinar, e você ser chamado perante os tribunais para falar, porque você ensinou o que ele mandou ensinar, não se preocupe, porque não serás vós que estarás falando, mas o Espírito de Deus falará por vós, para garantir que você ensinou o que ele mandou ensinar. Eu queria que você dissesse para alguém do seu lado: ensine o que ele mandou ensinar. Pregue o que ele mandou ensinar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, ensinar todas as coisas que ele tem mandado, todas as coisas que ele tem nos ensinado, todas as coisas que ele tem dito para nós. E me permita dizer, esse ensino mais do que nunca está sendo preciso nos dias atuais, os dias onde a Bíblia está dizendo que as pessoas terão comichão nos ouvidos, não suportando ouvir a sã doutrina. Eu não sei até que ponto, mas ontem eu fui confrontado no culto. Ontem, enquanto o pastor Bento pregava, eu fui confrontado. Por quê? Porque toda hora eu entendia o que ele estava dizendo, porque o próprio Espírito me fazia entender o que ele estava ensinando enquanto pregava, que Jesus está voltando. Eu vou repetir porque o glória foi xoxo. Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, mais do que nunca, eu tenho que ensinar o que ele mandou ensinar, e em contrapartida eu tenho que praticar o que me foi ensinado. Por isso que a Bíblia diz: sedes ouvintes, praticantes, de quê? Do que me foi ensinado. E não ouvintes esquecidos. Por quê? Porque, como foi dito ontem, está tudo registrado na caixa preta. E ninguém poderá dizer: eu não ouvi. Não, você ouviu, você foi ensinado. Ninguém poderá dizer: eu não sei. Não, você sabe, lhe foi ensinado. Ou se foi ensinado numa escola dominical, ou se foi ensinado em um culto de oração, ou se foi ensinado através de uma pregação ao ar livre, ou se foi ensinado em uma vigília online, ou se foi ensinado enquanto você lia um folheto, ou se foi ensinado enquanto o próprio Espírito Santo falou ao seu coração. Está registrado, está guardado, está dentro da sua alma. E quando Deus está falando aqui, ele está dizendo: guarda o que eu te ensinei. É por isso que foi citado aqui pelo companheiro que nos antecedeu dando uma saudação, Apocalipse 3, versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, se é para guardar, é porque alguém pode perder. Se é para guardar, é porque tem alguém interessado em roubar. Eu lembro-me do que está escrito em Jeremias 29, verso 9. Não falei com os profetas, eles foram. Não mandei, e eles se apresentaram. 23, pastor Cleudson, de Jeremias, verso 21, Deus diz: eles nem me consultaram,
nem comigo em assembleia tiveram, mas foram profetizar para o povo. Aí Deus toma o profeta Jeremias e diz: não dê ouvidos a esses que vos ensinam e vos trazem sonhos e adivinhações, das quais eu não dei, mas orai pela cidade onde vós estáis, porque a Babilônia onde eu vos mandei, eu vos pus no cativeiro. Orai pela paz da cidade, para que na sua paz você tenha a sua paz. Case, construa, plante, edifique. Por quê? Porque Deus viu quando um profeta chamado Ananias foi ensinar o que Deus não mandou ensinar, e ele pegou no capítulo 28 um jugo de madeira do pescoço de Jeremias, quebrou em duas partes e disse assim: assim como eu quebrei o jugo de madeira do pescoço do profeta Jeremias, assim também o Senhor quebrará de Israel o jugo da Babilônia. O profeta Jeremias estava na reunião. A importância de ter um verdadeiro quando surge um falso. Adurucumunussumucumunácia. A importância de ter alguém que garanta o que vai pregar, o que vai dizer, porque Deus foi que mandou ensinar. Jeremias levanta-se e diz: Ananias, oxalá, quem dera, porque aquele que profetizar sobre paz e cumprir, esse é de Deus. E Jeremias saiu do salão. Jeová chamou ele no meio do caminho e disse: volte e diga para Ananias e para o povo que não foi jugo de madeira que eu coloquei, mas foi jugo de ferro. Jeremias volta e diz: Ananias, você ensinou mentira, você ensinou o que não era para ensinar, você pregou o que não era para pregar, você falou o que não era para falar, pois não foi jugo de madeira que Deus botou para a Babilônia sobre Israel, mas foi jugo de ferro para que eles paguem pelo que eles fizeram e se convertam. Esse foi o recado de Deus. Mas Jeremias estava tão irado com o falso ensino, Jeremias estava tão irado com a falsa discipulação, que Jeremias disse assim: tem outra, esse ano você morre. E o glória nem saiu. Anera quem morredaia sai. Deus ainda mata. E não é no Velho Testamento só não, é no Novo. Porque as pessoas estão achando que a graça anula a justiça. Ensine isso lá. Anuru como de rebaia. A graça não anula a justiça. Culto maravilhoso, pastor Moisés, pastor Pedro presidindo o culto, Barnabé, filho da consolação, natural de Chipre, coração delatado na obra de Deus, vende uma propriedade, joga nos pés dos apóstolos, porque tem que botar nos pés, se botar no bolso, ele se atrapalha. A Bíblia diz que quando Ananias viu a ação de Barnabé, pensou que a glória era para Barnabé e quis fazer o mesmo, vendeu um terreno, pastor Obed, e combinou com Safira: Binha, é o seguinte, a gente vendeu por 10 mil, mas vai dizer que foi 5, fechou? Ananias, eu te amo tanto, que eu vou fazer do jeito que você quer. Se ela tivesse aprendido e botado em prática o que ela deveria ter aprendido, ela saberia que marido não salva a esposa não salva marido, pai não salva filho, filho não salva pai. Porque está escrito, é ensinado isso. Ezequiel 18: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas aquela que pecar, essa morrerá. Romanos 14, verso 12: cada um dará conta de si mesmo a Deus. É debancuru mufácia.
Mas tem gente que foi ensinada errado, pensa que porque na igreja não diz que o pastor tem os olhos do Superman, eles acham que o pastor não vê além da aparência. Por que eu digo isso? Porque quando Ananias entrou, Pedro perguntou, já vendo tudo, a raio-x já tinha passado, vem cá, Pinho, foi por quanto que tu vendeu? Por 5. E no ensinamento do discipulado é ensinado, quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. E aí eu quero acreditar que Pedro não tinha deixado de ensinar, foi Ananias que não estava praticando. Ele disse, foi por esse valor. Pois bem, não mentistes para mim. Mentistes para o Espírito Santo. Caiu duro. E na época o piso não era de granito, era barro. Aí os jovens, está na Bíblia, capítulo 5 de Atos, os jovens pegou o adulto, Deus está dizendo, juventude, depade, desperte, você é a geração que eu vou usar. Não demora muito, segundo a Bíblia, 3 horas, quem chega? Irmã Safira. Quando ela entra, a igreja cai um grande temor. Pedro olha para ela, ela Shalom Lahema, pastor Pedro, Shalom Adonai, irmã Safira, tudo bom minha? Tudo bom, pastor, nunca tive melhor. Pense, a vontade de estar aqui hoje, chegou atrasada por quê? Não, porque eu estava com as coisas lá para fazer, mas tudo bem, a pergunta aqui é outra. Por quanto você vendeu o terreno? Só não já sabe não? Por 5, e foi. Pois aqui está as marcas dos jovens que levaram o seu marido. E tu vai junto. Na mesma hora, Safiras caiu dura. E detalhe, todo o dinheiro que ficou na igreja mesmo. E você perdeu, não glória. O que é isso? É a falta de prática do que foi ensinado. É a falta de pôr para valer o que me foi dado. E Jesus, em seu ensino, ou na forma do seu ensino, que era interessante, o ensino de Jesus era prático, pastores. Igreja, o ensino de Jesus era prático, não era complicado. Mas a questão é essa. Às vezes, por nós acharmos que é fácil, acabamos por não fazer. E uma das coisas que ele ensinou, e eu entendo que dentro do discipulado nós temos que ensinar, é o arrependimento e confissão. O pastor Bento disse ontem aqui, pense aí, 10 anos atrás o que você fez. Pense aí alguns dias o que você fez, 30. E sabe qual é o problema? É que muitos não estão sendo ensinados que, apesar de Deus, capítulo 17, versículo 30 de Atos, não levar em consideração o tempo da ignorância, mas chama para que todos se arrependam, é interessante ensinar que a pessoa tem que se arrepender. As pessoas precisam ser ensinadas a confessar. Não é venha como está e fique como quiser. É venha como está, mas eu vou lhe ensinar como é que fica. Capítulo 1, versículo 28, pastor Luiz Otávio, do livro de Provérbios, está escrito: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que eu derramarei do meu espírito sobre vós.
Atos capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Mateus 4,17, Jesus, quando chegou, a primeira mensagem de Jesus ensinando foi essa. Chegou na região de Cafarnaum, terra de Zebulun e Naphtali, a região da beira-mar. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e a luz raiou, e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João, antes de morrer, pregava: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Marcos 1, 14, 15, Jesus pregando em Galileia, dizia: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus, e crede no Evangelho. Mensagem de mudança, mensagem de arrependimento, mensagem que faz a gente entender o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos mudar. Detalhe, não só isso, precisamos ter coragem de olhar nos olhos de quem ofendemos, nos olhos de quem magoamos, nos olhos de quem nos fez chorar, e dizer: me perdoe. Não podemos ensinar além do que foi ensinado. Não dá, não pode, não deve deixar para lá o que Deus está dizendo: ensine. Não dá, não pode, não deve deixar para lá o que Deus está dizendo: pregue. Não pode, não deve deixar para lá o que Deus está dizendo: profetize. E o pastor Bento disse ontem: eu não tenho nada contra chave de casa, chave de carro, chave de apartamento. Eu também não tenho. Eu sou um pastor que prega o crescimento e prosperidade, mas essas coisas têm que vir depois de Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas essas mensagens não dão mais curtidas. Essas mensagens não dão compartilhamento nas redes sociais. Essas mensagens não trazem a gordurinha. Essas mensagens trazem confronto. Essas verdades fazem-nos ver a necessidade de dentro da alma, que muitas vezes não a veste física, mas as vestes de louvor, as vestes de transformação. Eu nunca esqueço quando um dia um pregador que estava pregando nos Estados Unidos, e no meio da mensagem, um mineiro resolveu entrar na igreja. A mensagem foi uma mensagem simples, dentro do contexto: Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. As pessoas, outro dia alguém chegou para mim, pastor Valdomiro, e disse assim: o que é que o senhor acha? Que a terra é plana ou é redonda? Eu disse: ajuda em que na minha salvação? Vai me ajudar na minha salvação? Ela é redonda ou ela é chata? Eu vou subir. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas as pessoas, os pregadores, estão agora. Outro dia eu estava numa vigília e alguém disse assim: receba aí agora um míssel de unção. Eu disse: é terrorismo? Míssel de unção. Eu estava em outra vigília e um pregador começou a dizer: você vai receber agora, você vai receber agora. E aí ele ficou mexendo os braços, e eu sou muito observador. Quando ele fez assim, pastor, eu já assisti muito desenho, né? E aí eu lembrei. Isso aí quando ele concluiu aquela movimentação, ele fez assim: receba. Eu disse: isso aí é o Dragon Ball, é o Kamehameha, é o Street Five. Custa olhar para o pecador e dizer: Jesus te ama.
Custa olhar e dizer: Jesus tem um plano em sua vida. Custa olhar e dizer: Ele morreu para te salvar. E deixa o resto que o Espírito trabalha. E deixa o resto que o Espírito. Quem está entendendo esta palavra e pode levantar a mão e dar glória? Quando o pastor acabou a pregação, o mineiro aceitou, encostou e disse: pastor, ora por mim, porque eu não quero ir para o inferno. O pastor começou a orar por ele, e amém. Ele: amém não, eu ainda me sinto pecador. Ore mais. O pastor aí começou a orar mais, citou alguns versículos, amém. Ele: amém não, eu ainda estou me sentindo no inferno. Aí o pastor botou a mão no ombro dele, chamou os irmãos da intercessão. No meio da oração, o pastor disse: Jesus, salva ele, perdoa ele, contempla a alma dele. Aí o pastor começou a chorar. Quando o pastor começou a chorar, ele começou a chorar também. Aí o pastor começou a falar em mistério, começou da terra. Aí ele disse: pastor, para. E o pastor agora falava em mistério. Ele disse: pastor, para. E o pastor começou a profetizar. Ele disse: pastor, para, eu já me sinto perdoado. Eu já me sinto perdoado. O evangelho não é conversa, o evangelho não é balada, o evangelho não é farofa, o evangelho é poder de Deus para a salvação de quem crê. Diga para alguém do teu lado: ensina o evangelho, ensina a palavra, prega a palavra, ministra a palavra, aleluia. Eu vou dizer um negócio aqui, eu estou dentro do tempo, que ele ensinou e nós temos que continuar ensinando ou voltar a ensinar, ou praticar o que estamos ensinando ou devemos estar ensinando. Vamos ensinar a amar e ter empatia. Vamos ensinar a sermos companheiros. Vamos ensinar, irmãos, eu não sei de vocês, mas eu sou observador. Quando a cantora, Elebe Duri, como Núcia, a cantora estava cantando que Deus é fiel, o pastor Otávio Rendê estava subindo. Foi bem na finalização do Tu é Fiel, quando ele estava subindo, todo mundo que acompanhou a história entendeu. Ele está aqui porque Tu é fiel. Ele está subindo porque Tu é fiel. Ele chegou, ele Tu é fiel. Eu vi, o pastor Valdomiro estava aqui, poderia ter recebido daqui, mas foi para aqui. O pastor quis ficar lá, eu vi, pastor Valdomiro aqui. A minha esposa manda muito eu estudar sobre expressões corporais, e eu olhava para o rosto do pastor Valdomiro. Ele não é muito de derramar lágrimas no contexto de botar para fora, mas ele chora internamente. O rosto dele mudou, a boca quase ficava tremendo um pouquinho. Por quê? Por causa do sentimento de ver um companheiro que venceu e que voltou e que está aqui para que Deus seja glorificado, porque Deus é fiel. Mateus, verso 5, capítulo, versículo 44, amai. João 15, 13, não há maior amor do que esse, do que alguém dar a vida pelo seu companheiro. E o doutor da lei perguntou, querendo lhe experimentar: qual é o maior mandamento? Jesus perguntou: como está escrito? Olha a questão do ensino. E como tu entende? Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, para fechar o ensino, disse assim: vai e faça. Ele não gostou, aí quis emendar e disse: quem é meu próximo? Jesus disse: vou ter que dar um ensinamento mais profundo aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e foi assaltado, tomou um sapé caiaiá, despojaram os seus bens e deixou ele quase morto. Deixou o quê? Veio o sacerdote que prega sobre amor. Cai. Você pode não ter dinheiro, mas você tem um telefone.
Você pode não ter dinheiro, mas pode mandar um zap. Mas ele viu caído, fez que não viu e passou de largo. Veio o levita, viu, fez de que não viu e passou de largo. Quantos nós estamos vendo e deixando de largo porque não praticamos o amor? Esse povo que vem do mundo para aqui, eles não podem se frustrar, porque a ideia que eles têm lá é que aqui tem. Ai, açaí, aqui tem, Eleia Sanducácia. Oh meu Deus, eu estava na igreja de Acupe de Brotas, era diácono e dirigia aquela igreja. Entrou um mendigo, fédido, roupa lascada. Eu preguei, ele aceitou Jesus. Depois ele encostou e disse: pastor, ora por mim. Eu disse: eu oro. Só que quando eu falei eu oro, que eu olhei, o corpo cheio de ferida, e ele disse assim: eu quero que o senhor ore pelos meus pés. Quando eu olhei, o tênis saindo secreção pelas laterais. Minha esposa olhou para mim e disse: meu filho, você vai botar a mão nele? Eu disse: minha filha, eu preguei. Eu falei que Jesus ama. Se eu orar de longe, agora eu sou o sacerdote que desceu, viu e largou de lado. Eu sou o levita que desceu. Ah, Deus está falando para alguém. Não era bacancho essa. Peguei na mão dele cheio de ferida e orei. Cheguei nos pés com aquela crosta cheia de secreção, botei a mão e orei. Quantas pessoas nós deixamos de abraçar por causa do Covid? Claro, prudência, ok. Mas teve coisa que não foi Covid, foi insensibilidade. Mas de repente veio um samaritano que não tinha nada a ver com o culto, que não tinha nada a ver com a convenção, que não tinha nada a ver com a breia. Tinha uma viagem para fazer, compromissos a tratar. Parou, viu, desceu, foi para um nível. Oh meu Deus, o problema nosso é que depois que a gente sobe, a gente não quer mais descer ao nível. Tem pessoas que nós não vamos conseguir ensinar com pregação. Tem pessoas que a gente não vai conseguir ensinar com palavras palpáveis. Tem pessoas que nós não vamos conseguir ensinar com vernáculo. Tem pessoas que a gente só ensina se descer, abraçar, carregar. Lavou a ferida, botou óleo, levou para a pousada. Passou a noite, pagou e na saída, olhou para o dono da hospedagem assim: cuide dele. Cuide dele. Eu queria que você olhasse para alguém do seu lado e assim: se precisar, dá para cuidar de mim? Pergunta aí, porque você não sabe o dia de amanhã. Diga ele aí. Se precisar, dá para cuidar de mim. Se precisar, dá para você vir com a caravana do seu campo para o campo vizinho. Se precisar, dá para você mandar uma mensagem como a irmã Lourdes mandou para a irmã Júlia. Se preleva da canduru rácia. O meu Deus está cobrando prática, porque ensino tem. Dê um abraço em um companheiro, numa companheira, se você puder, e diga: pode contar comigo, pode contar comigo, ensinando todas as coisas que eu tenho mandado, ensinando todas as coisas que eu tenho pregado, ensinando. E eu fecho essa mensagem dizendo: ensinemos sobre o Espírito Santo. Por quê?
Porque Jesus disse: eu vou, mas deixarei um Consolador. Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, pregou sobre o Espírito Santo, foi revestido do Espírito Santo. Pedro, em Atos capítulo 10, diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas capítulo 4, Jesus pega o livro que o assistente entrega a ele e abre onde estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. O Espírito Santo não está aqui para lhe te dar sucesso, mas para lhe dar graça, para pregar o Evangelho. Eu congregava no Buqueirão, quando o pastor contou uma história. Eu era adolescente. Ele diz que havia um líder que pregava, mas ele pregava sem a companhia do Espírito Santo. E sem a companhia do Espírito Santo é bem complicado, porque é Ele que conhece as nossas necessidades, é Ele que sabe onde mexe, é Ele que sabe onde bole, é Ele que sabe o que está acontecendo. O salmista diz: para onde eu irei? Para onde eu me esconderei? E aí os adolescentes, cadê o pessoal do DEPAD? Dá um glória aí. E você sabe que adolescente é terrível para saber ver as coisinhas e falar, né? Meu sogro, quando pregava, ele pregava e dizia assim: né? E aí eu juntava com um colega meu chamado André e dizia assim: bora contar quantos né ele vai falar. Tinha uma irmã na igreja chamada Irmã Maria das Graças. A gente chamava as cangalhas de Maria. Eu era adolescente. Por quê? Ela estava parada assim, e a gente ficava: você vai ver, vai dobrar, vai dobrar. Aí quando eu as pernas dela fazia assim. E a gente que era adolescente, era muito bom aquilo. E aí quando ele pregava desse ritmo, bem devagarzinho, os meninos botou o apelido dele: ixi, é pau seco que vai pregar hoje. Aí quando os meninos, pau seco. E aí um dia o pastor, o líder, descobriu que os adolescentes, os jovens, apelidou ele disso. Ele foi até o pastor, ele era de congregação, e disse assim: só me dá 15 dias? De quê? De folga, de férias. Para quê? Eu tenho que resolver um negócio. Foi para o monte. E na oração dele diz assim: Espírito Santo, eu li na tua palavra que o vento sopra como quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu li na tua palavra que tu é dado sem medida. Eu li na tua palavra que tu me encheria para que eu fosse testemunha em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E ele foi falando do que ele aprendeu e do que ele ensinava, do que ele aprendeu e do que ele ensinava. Entrou em campanha, entrou em Jesus. 15 dias depois ele aparece no culto. Alguém olhou e disse assim: ih, pau seco voltou de férias. Quando o pastor viu ele, disse assim: muito bem, hoje você vai pregar. Quando ele pegou a Bíblia: saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Joel capítulo 2, versículo 28. Assim diz o Senhor: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E há de ser também que derramarei do meu Espírito sobre meus servos e minhas servas. E também os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Daqui a pouco, no meio da mensagem, alguém no fundo deu um grito. Daqui a pouco alguém na lateral deu um glória. Daqui a pouco outro no meio da igreja falou em mistério. E ele nem tinha ainda pregado, ele só estava ensinando o texto. A juventude juntou com os adolescentes e gritou: pau seco pegou fogo. Por quê? Porque foi ele que mandou ensinar. Atos 1, a igreja estava cheia. Atos 2, a igreja foi batizada. Atos 3, Pedro e João na porta do templo curou o paralítico. Atos 4, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 5, Pedro estava cheio. Atos 6, os diáconos estavam cheios. Atos 7, Estevão estava cheio. Atos 8, Filipe estava cheio. Atos 9, Ananias chegou na casa de Judas chamado e disse para Saulo: Senhor,
Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, por onde tu vinha, me mandou aqui, para que tu seja cheio do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, dá um grito de glória. Amém. Glória a Deus. Alguém entre nós aqui nessa noite que não tem certeza de salvação e queira aceitar a Cristo como Salvador? Alguém entre nós, levanta a sua mão comigo em nome de Jesus. Alguém? Jesus te ama. Alguém que queira aceitar a Cristo? Todos já servem ao Senhor. Nós queremos lembrar aos irmãos que amanhã, às 8h30, estaremos de volta aqui. Amanhã temos trabalho para o EMADEB, no 2º piso, e também para o FIMADEB, no 1º piso. Não faltem, estejam aqui conosco e vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. O pastor Cleudson Carlos vai estar orando para a gente concluir. Irmãos, olha, os homens, por favor, se puderem usar, olha, se puderem, não podem, usem as escadas para nos ajudar aí nos elevadores. Também não segurem o elevador. Ontem a gente observou elevadores sendo segurados aí até por 3, 4 minutos. Isso é prejudicial para quem está aqui e quer ir para casa. Uma outra coisa, na saída também ali, os carros, evite parar carro na frente, evite abuzinar também. Nós precisamos da colaboração dos irmãos. Amém. Oremos. Amado e querido Senhor, nós te louvamos. Somos agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite. Te louvamos pelas tuas bênçãos, pelos milagres do Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, ó Deus, por esses dias, pela manifestação do Senhor no meio do teu povo. Estende as tuas mãos, dá-nos, ó Deus, uma noite de bênçãos, um sono reparador e um dia de vitória amanhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2022, a missão da igreja é evangelizar e discipular. Amém.